Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à cerimônia de inauguração do prédio do Instituto de Física e Química, IFQ, da Universidade Federal de Itajubá. O Instituto de Física e Química, criado em 2012, através do desmembramento do então Instituto de Ciências Exatas, ICE, tem o objetivo de formar profissionais nas suas áreas de atuação, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade, incentivando o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura, e desse modo promovendo o entendimento do ser humano e do meio em que vive. O IFQ está distribuído em 5 prédios e conta em sua estrutura física com 16 laboratórios didáticos, 33 laboratórios de pesquisa, 4 laboratórios para extensão, 59 gabinetes de docentes, salas para estudos e seminários, almoxarifados de produtos laboratoriais, secretarias, bases de apoio técnico e 3 auditórios. Administrativamente, são gerenciados pelo IFQ, além do seu prédio principal, o Centro de Estudos em Química, o Centro de Estudos em Biomateriais, o Espaço Interciências e o Centro de Atividades de Extensão. O IFQ abriga 57 docentes e está organizado em 3 grandes áreas de atuação: Ciências Físicas, Ciências Químicas e Educação em Ciências, sendo responsável por 5 cursos de graduação: Bacharelado em Física, Bacharelado em Química, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química e Licenciatura em Física à Distância. Os docentes do IFQ ainda atuam nos cursos de pós-graduação estricto sensu da Unifei, a saber, mestrado em Física, mestrado em Educação em Ciências, mestrado e doutorado em Materiais para Engenharia, mestrado e doutorado multicêntrico em Química, em parceria com Universidades Federais Mineiras, mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade, mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e mestrado profissional em Engenharia de Materiais. Daremos início à cerimônia registrando a presença do reitor da Unifei, professor Dr. Dagoberto Alves de Almeida. Também a presença do professor Dr. Micael Franck Rezende Júnior, diretor do Instituto de Física e Química. E também do professor Dr. Demétrio Arthur Werner Soares. Convidamos a todos para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso,
e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras minhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, procederemos o descerramento da placa de inauguração do prédio do IFQ. A placa descerrada traz os seguintes dizeres: Ministério da Educação, MEC, Universidade Federal de Itajubá, Unifei, Instituto de Física e Química, IFQ. Agradecimento, Professor Demétrio Arthur Werner Soares. Na vida, não existe nada a temer, mas a entender. Marie Curie. Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República. Milton Ribeiro, Ministro da Educação, MEC. Wagner Vilas Boas de Souza, Secretário de Educação Superior, CESU. Dagoberto Alves de Almeida, Reitor. Micael Frank Rezende Júnior, Diretor de Instituto IFQ. Passamos a palavra ao diretor do IFQ, Professor Micael Frank Rezende Júnior. Saudações acadêmicas, desejando uma excelente tarde a todos neste momento especial. Gostaria de cumprimentar o professor Dagoberto Alves de Almeida, magnífico reitor da Unifei, e com isso cumprimentar os presentes, estendendo as minhas palavras também para cumprimentar todos os membros da comunidade do Instituto de Física e Química, que devido às restrições sanitárias não puderam estar fisicamente presentes neste momento. Inicialmente, gostaria de reforçar a importância das ciências básicas para a construção, desenvolvimento e evolução de um país que busque ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável. E, nesse sentido, enaltecer o papel das universidades públicas brasileiras no que tange às suas ações de ensino, de pesquisa e de extensão. O Instituto de Física e Química, apesar de ter sido institucionalizado somente em 2012, há décadas contribui para a geração, aplicação e disseminação de conhecimentos, principalmente nas grandes áreas de física,
química e educação em ciências, promovendo a formação de profissionais que atravessam as belas montanhas da Mantiqueira e levam, mundo afora, nos seus corações e mentes, as memórias técnicas e as lembranças da vida perpassada pelo acolhimento desta centenária e renomada instituição. Por aqui passaram tantas pessoas, profissionais competentes e de valores sólidos, que em prol do papel transformador da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação, não mediram esforços pessoais e acadêmicos para construir e solidificar esta unidade acadêmica que se consolida a partir deste espaço fundamental. Em nome do professor Demétrio Soares, eu estendo as melhores lembranças e sentimentos a todos os nossos colegas do presente e do passado, que tanto contribuíram para que pudéssemos alcançar nossos objetivos de constituição, de reconhecimento e de progresso sustentável. E aos colegas do futuro, a certeza da continuidade do nosso papel agregador e desbravador, tendo sempre como guia a ciência na sua forma mais bela. Em nome da direção do IFQ, estendo nossos profundos agradecimentos à administração central e a toda a comunidade administrativa da Universidade Federal de Itajubá, aqui honrosamente representada por nosso reitor, professor Dagoberto, que envidaram esforços para prover as melhores condições de trabalho, principalmente por entender e reconhecer a importância da instituição e do desenvolvimento de uma ciência básica de qualidade, tanto para a consolidação dessa instituição, como de toda a nossa nação. Passamos a palavra ao professor Demétrio Arthur Werner Soares. Prezado professor Dr. Dagoberto Alves de Almeida, magnífico reitor dessa universidade, em nome do qual eu cumprimento toda a sua equipe, o governo, o MEC, ao qual a nossa escola está submetida. Prezado diretor, professor Micael Frank Rezende Júnior, atual diretor do Instituto, o cumprimento e agradeço a sua participação nesse evento, a sua iniciativa. E, em teu nome, eu cumprimento também todos os colegas, docentes do IFQ, amigos e demais docentes da nossa universidade. Eu fico muito honrado e muito grato por esta homenagem. Sou o professor mais antigo do IFQ no momento e estou nesta prestigiosa instituição de ensino desde 11 de agosto de 1975, há mais de 45 anos. Tenho crido que tenho cumprido o meu dever e entendo que há pouco ou nenhum mérito nisso, pois é nossa obrigação. Além disto, todas as ações que realizamos, além das disciplinas ministradas, chefia de departamento por 4 anos, coordenação de curso de pós-graduação por 10 anos, direção do Instituto por 4 anos, vice-diretor de Instituto por 2 anos, as orientações de mestrado, orientação de tese de doutorado, todas essas ações foram executadas em parcerias com colegas. Dei continuidade a projetos que estavam em andamento. Iniciei outros com participação de colegas e que logo poderão estar sendo conduzidos por outros docentes. Fomos cofundadores do programa de pós-graduação em materiais para engenharia, onde fui o primeiro coordenador.
cargo que exerci por 10 anos. Este prédio, que ora estamos inaugurando, resultou de um projeto de expansão do antigo Instituto de Ciências Exatas. Coube a mim, por estar na direção em exercício daquele instituto, conduzir o processo de divisão do ICE e criação do IMC e IFQ. E logo a seguir, tornei-me o primeiro diretor do IFQ. Nesta ocasião, com grande apoio da reitoria e de sua equipe, acompanhei o término da construção deste prédio, bem como a sua adaptação para a acomodação de professores e de laboratórios do IFQ. Ainda neste período, os laboratórios de química localizados no outro prédio, e na ocasião recém-instalados, receberam melhoramentos que lhes permitiram um funcionamento adequado. Assim, o IFQ, que hoje conta com vários cursos de graduação, 5 cursos de graduação, com vários cursos de pós-graduação, com professores de física e de química que apresentam expressiva produção bibliográfica e que também atuam significativamente na área de extensão, especialmente na área de educação, originou-se, do meu ponto de vista, de um departamento lá de trás, o DFM, Departamento de Física e Matemática, que contava, em agosto de 1975, com só 5 professores de física e 2 de química. A primeira contratação de um físico ocorreu em outubro de 1974, professor Piotr Szczesniak. Eu vim 8 meses após. Em virtude do Programa Nuclear Brasileiro, no tempo do regime militar, cursos nesta área foram ministrados em Itajubá, com participação do professor Piotr, professor Fernando Constante, um engenheiro que gostava muito de física e escreveu um livro de física moderna, e do próprio professor Francisco Assis Ferreira, professor Chicão, que ministrou um curso avançado de matemática para dar suporte aos cursos de mecânica quântica ministrados pelo professor Piotr na ocasião. O papel e a importância da ciência básica ficaram evidenciados. Novos físicos e matemáticos vieram a seguir, mas poucos químicos trabalhavam conosco. Os cursos de engenharia de então tinham pouca demanda por disciplina de química, e na década de 70 ministravam aulas os professores militares Coronel Terra e Coronel Barros Moreira. Os primeiros professores em dedicação exclusiva na área de química foram os professores Nelson Rocha Faria e o professor Elcio Rogério Barrac. Este último foi diretor do ICE por 6 anos. Ambos estão aposentados. Devo destacar que o professor Fred Marques Gonçalves Leão, diretor desta escola por 3 vezes, foi também professor de Química do antigo DFM, IBA, ICI e ICE. Ministrou a disciplina de Ciências do Ambiente e a Introdução à Engenharia, dentre tantas outras disciplinas nas quais ele atuou. O programa de pós-graduação em materiais para engenharia nasceu no ICE, a proposta de 1999, e o curso iniciou-se em 2001, numa parceria dos físicos com os químicos e com o pessoal da área de materiais da engenharia mecânica. O professor Álvaro desempenhou um papel muito importante na proposta inicial. E, em seguida, eu defendi essa proposta diante do MEC e fui coordenador por 8 anos seguidos. Mais tarde, mais 2 anos. A contratação de químicos com perfil que atendiam a este programa veio acabar por fortalecer esse programa, e hoje esse programa conta com um doutorado e mestrado. Os cursos de Física, Bacharelado e Licenciatura iniciaram logo em 2002, aproveitando os espaços ociosos laboratoriais no horário noturno, e um número apreciável de professores doutores
que tinha o DFQ. Na época, eram 15 doutores em física e havia uns 3 ou 4 doutores em química. Em seguida, vieram os cursos de bacharelado e licenciatura em química, né? Novos químicos foram contratados e o número atual de docentes, de físicos, de químicos e de especialistas em educação e ciências também se beneficiaram do programa do governo, o REUNE. Podemos constatar, não hoje, por causa da pandemia, percorrendo os corredores deste prédio, lá no prédio dos biomateriais, dos laboratórios de química, levando-se em conta os cursos de graduação que nós temos, os cursos de pós-graduação, que tais cursos e tais atividades de pesquisa exigem um grande número de laboratórios e muito espaço para pesquisa e para ensino. Ensinar e fazer pesquisa na área de física e de química demandam laboratórios e os respectivos espaços. Infelizmente, em função da pandemia, não podemos fazer essa verificação em loco, mas podemos ver os laboratórios, né, montados, preparados para receber os alunos. A infraestrutura que este prédio legou ao IFQ contribui de modo muito relevante para que tenhamos um IFQ forte, produtivo, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o IFQ tem projetos fortes e muito bons nas 3 áreas, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Na extensão, principalmente na área da educação. Hoje, podemos dizer, sem dúvida, que o IFQ tem participações relevantes nas 3 áreas, da atuação de uma universidade pública, e fico muito feliz em ter feito parte desses processos durante todos esses anos. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do reitor da Unifei, professor Dagoberto Alves de Almeida. Estava ali prestando atenção na fala dos meus colegas, professor Micael, a atual geração, e um pouquinho antes, professor Demétrio, e contando a história de como é que nós chegamos até aqui. Para alguns que talvez não avaliem a quantidade imensa de esforços, de dedicação, de sofrimento, apreensões, alegrias, esse é um momento de celebração. Nós aqui estamos reunidos para inaugurar esse espaço onde a ciência, na área da física, na área da química, também preocupadas com o ensino nas áreas da licenciatura em ciências, nós avaliamos que isso representa muito mais do que meramente um espaço físico. É um espaço onde as pessoas se reúnem e nós estamos aqui, nesse momento tão difícil, apesar da pandemia, é mais uma vez prova de que nós encontramos alguma maneira de seguir em frente. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estão utilizando esse espaço, que lhes foi providenciado por tantas pessoas ao longo do tempo, e para as gerações que poderão usufruir de todo esse arranjo em prol da disseminação e da geração do conhecimento. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para uma visita às instalações do prédio do IFQ. Esta cerimônia está encerrada. Boa tarde a todos.